Bom, vamos falar um pouquinho do filme A Procura da Felicidade, que é um filme estadunidense do ano de 2006. É um filme dirigido por Gabriele Muttino e é um filme considerado do gênero drama, né? É um filme que traz muitos elementos de uma história real, da própria história do Chris Gardner. É interpretado pelo Will Smith, que faz o papel do Chris, e no papel do Christopher, que é o filhinho do Chris, é o próprio filho do Will Smith quem desempenha esse papel, que torna a história ainda mais interessante pra gente. Bom, uma outra curiosidade é que o nome do filme, no original, né, tinha a grafia da palavra felicidade escrita errado, fazendo referência a uma cena do filme que eu vou tratar com vocês em alguns segundinhos. Antes, é bacana a gente pensar um pouquinho que um dos eixos norteadores que esse filme traz é justamente a relação de pai e filho. É um filme muito tocante até por isso. O Chris vai ser colocado em um monte de situações de adversidade, ele vai buscar a sua felicidade em todas essas situações, e nem todas essas situações o Chris tenta ser o melhor pai possível para o seu filho, tenta estabelecer a melhor relação possível. Ele é um pai exigente, ele é um pai muito perfeccionista, e como exigente e perfeccionista que ele vai passar o filme inteiro corrigindo o termo felicidade, que está com a grafia errada na porta da creche do seu filho. Da mesma maneira que ele vai tentar corrigir a grafia dessa palavra na porta da creche do filho, ele vai tentar corrigir na própria vida também. Nessa introdução, é muito bacana que a gente pense ainda que a primeira cena que aparece no filme é o Chris acordando o Christopher, o filhinho, e falando para ele: é hora de acordar. A gente vai lembrar desse "é hora de acordar" em todas as adversidades que o Chris Gardner enfrenta ao longo do filme e todas as maneiras como ele acorda diante dessas adversidades, alguma coisa ainda melhor dentro dele para buscar a sua felicidade. Então, a busca da felicidade é o tema do primeiro filme que a gente vai tratar aqui no Cine Empreendedor. O próprio filme é dividido em vários trechos, né? E ele se nomeia de algumas maneiras no decorrer desses trechos. Então, o próprio Chris vai dizer que a primeira etapa da sua história se chama Andando de Ônibus. E é uma etapa onde, de fato, né, ele vai pegar muito transporte público aí. Nessa primeira parte, a gente começa a entender um pouquinho do contexto do Chris. Entender um pouquinho do contexto do Chris antes de mais nada, né, entender um pouquinho do contexto político dos Estados Unidos naquele momento. Tem uma cena em que ele está olhando, né, assistindo televisão, e o presidente dos Estados Unidos fala um pouquinho sobre a crise vivenciada e os altos níveis de desemprego que tem acontecido ali. A gente também começa a entender nessa etapa um pouquinho da relação do Chris com o seu ofício. O Chris, ele é um vendedor. Alguns anos antes, ele descobre um equipamento médico que ele acredita que vai ser o futuro, né, a revolução do diagnóstico, e esse equipamento se mostra um equipamento muito caro e um equipamento ao mesmo tempo inútil. Tem uma imagem muito parecida com outros equipamentos muito mais comuns, muito mais baratos, ou seja, ele fica com um elefante branco na mão. Por mais vontade que ele tenha de vender, ele conta pra gente nessa etapa do filme que ele passa bastante tempo sem vender nenhum desses itens aí. Um dia, né, fazendo seu ofício, caminhando, ele encontra um corretor de ações da bolsa. E esse corretor de ações está descendo de um carrão, ele para o cara e fala: nossa, parabéns, né? Tenho duas perguntas para você. O que você faz e como você faz? Isso é primordial porque vai desenvolver ao longo do filme. O cara conta: eu sou corretor, né, e eu vendo ações. Ele pergunta ainda: o que a gente precisa? Precisa de faculdade para fazer isso? Ele responde: não, você precisa ser bom com pessoas e ser bom com números. E o Chris, naquele momento, ele não vai contar pra gente ainda, mas ele assume para ele mesmo que ele deseja ser um corretor da bolsa. Ele deseja alcançar o status e principalmente o ofício daquela outra pessoa que ele encontrou. Ele se apaixona pelo seu sua futura profissão. Essa paixão vai ser muito evidente em todos os momentos ao longo do nosso filme. Bom, o Chris chega em casa todo feliz para contar para sua esposa. Eles já estão com uma relação um pouco desgastada, é difícil lidar com a falta de dinheiro e com todos os problemas que ela ocasiona, entre outros, né? E aí ele conta para ela: olha, tô pensando em ser corretor de ações. Ela dá risada e fala para ele: corretor de ações? Por que não astronauta, então, né? Que a gente já vê uma falta de confiança nas habilidades do marido espetacular que ela tem. A segunda parte do filme vai chamar Sendo Idiota.
É assim que ele se enxerga nesse momento. O Cris sai para uma das suas visitas habituais, aí, né, tentando vender o seu scanner, e interrompe o expediente para visitar um pouquinho a loja, perdão, a corretora de ações e se candidatar a uma vaga. Ao chegar lá, ele percebe que a única vaga que ele pode ser candidato é a vaga de estagiário. Essa vaga de estagiário, ela dura 6 meses de treinamento. Nesses 6 meses ele vai fazer uma prova e vai ter que desenvolver os melhores números possíveis. E ele não sabe ainda, mas é um treinamento não remunerado. Desses 6 meses, 20 pessoas são selecionadas, apenas uma vai ficar com a vaga, ou seja, ele vai lutar um pouquinho contra os próprios números aí, e tantas outras pessoas no decorrer da sua atividade. Quando ele entra na corretora, ele não quer entrar com o scanner para não ter que explicar um pouquinho da sua função, explicar que ele teve essa situação de insucesso aí, que está lidando com ela de alguma maneira, e ele deixa o scanner com uma hippie que está tocando violão na porta da corretora de ações. Quando ele está no meio, né, pegando a ficha para preencher, ele vê a mulher fugindo com o seu scanner. Perder um scanner desses para o Cris é perder um mês de alimentação aí, quer dizer, é uma perda muito grande. O protagonista, né, vai comentar que a sua falta de formação acadêmica é uma coisa que deveria fazer com que ele se sentisse muito mal, talvez até desistisse da vaga. Ele fala que na sua formação acadêmica existiam muitas linhas, ele precisava de uma única linha, mas o Cris não vai deixar se abater por isso. Ele vai continuar brigando para transformar a sua realidade com aquilo que ele tem de ferramenta naquele momento. Bom, terceira etapa, como o próprio Cris define, é uma etapa que vai chamar correndo. Nessa etapa ele vai ter corridas literais e corridas também simbólicas. A primeira dessas corridas é uma corrida atrás do próprio scanner. Ele sai correndo literalmente atrás do scanner, mas é uma corrida simbólica também, porque correr atrás desse scanner, buscá-lo e conseguir vendê-lo, faz com que ele corra atrás do sustento da sua família durante período aí de um mês. O Cris também vai ficar um mês aguardando na porta da corretora de ações um dos executivos, que é o Jay, esperando poder discutir com ele o seu currículo e se diferenciar daqueles outros 20 candidatos de alguma maneira. Depois de um mês, sem conseguir a atenção desse executivo, ele percebe que ele vai pegar um táxi, mente que vai pegar um táxi para o mesmo lugar e que eles vão dividir o táxi. No meio do caminho, tentando fazer a discussão, ele percebe que nem assim o Jay está dando atenção para ele. Ele não desiste. Ele percebe que o Jay está com toda a atenção no cubo mágico, que é o equipamento da vez, o brinquedo, o jogo da vez, e ele resolve o cubo mágico no caminho. E impressiona, assim, aquele diretor ou executivo do mercado de ações. Só que o cara fica tão impressionado que não paga metade do valor. Vai acabar a bateria. Vai acabar? Acabou? Não. Só que o cara fica tão impressionado que não paga a sua parte. E aí o Cris acaba tendo que fugir do táxi, pegar o metrô correndo e fugindo do taxista atrás dele, correndo literalmente. E aí quando ele chega perto do metrô, o seu equipamento fica para fora, ele perde o equipamento. Quer dizer, ele ganhou um scanner e perdeu um scanner também, né? Ele liga para casa, contando do seu infortúnio, etc. E percebe que... recebe a notícia de que a esposa vai deixá-lo. Nesse momento, ele olha para uma moeda, né, e pensa na Declaração de Direitos dos Estados Unidos, onde diz que a felicidade é um direito a ser garantido. E como isso é importante para ele naquele momento. A partir daquele momento, o objetivo da vida do Cris não é só ser um bom pai ou ser um excelente corretor de ações, mas é buscar a sua felicidade de alguma maneira. Quando ele chega em casa, o filho não está, a esposa não está, ele recebe uma ligação onde pedem que ele anote o nome de uma secretária e o telefone para entrar em contato da secretária, porque ele vai conseguir uma entrevista finalmente. Ele não tem papel nem caneta dentro de casa, sai correndo desesperado e mostra quanto é habilidoso com números. Nessa corrida desesperada para um bar da região, os caras estão discutindo o resultado de um jogo, falando de um monte de números. Ele consegue discutir os números, cobrar uma dívida que um dos amigos tem com ele e ainda assim anotar corretamente os números. Ele surpreende na sua relação com os números. Ele volta, né, ameaça ser despejado e negocia com o dono do seu apartamento que ele fica mais uma semana ali e vai pintar o apartamento, né?
E no dia seguinte, a gente vê uma das cenas mais simbólicas do filme, que é ele pintando o apartamento, e ele mesmo escreveu com tinta branca num dos cantos: "Você é um fracassado". É o modo como ele se vê. Quando ele está ali pintando, nem cobriu a parte de estar fracassado, a polícia chega e leva ele preso, porque ele não pagou impostos, né? Ele tenta pagar os impostos com aquilo que ele tem na poupança, mas ele vai ficar na cadeia até o dia seguinte, quando o cheque é compensado finalmente. E buscando essa compensação do cheque, né, preso dentro da cadeia, ele acaba indo para a entrevista com a roupa toda suja de tinta, mal vestido, cansado, sujo, etc. Ele vai correndo da cadeia para a entrevista. Ao chegar lá, né, ele tem duas opções. Ele pode mentir sobre a sua situação ou ele pode dizer a verdade. Ele vai escolher a segunda opção. Ele vai chegar e vai falar para os caras: olha, podia inventar uma desculpa aqui, mas eu vim direto da cadeia porque eu não paguei os meus impostos. E aí um dos executivos fala para ele: o que você diria se se viesse alguém aqui com uma camisa que nem a sua, né, uma camiseta informal, suja, e eu o contratasse? E ele faz uma brincadeira, mostra muito bom humor, ele fala: olha, eu diria que ele tem belas calças, então. Por isso foi contratado. Eles riem, eles gostam do carisma do Chris. O Chris é insistente, carismático. E além disso, o seu histórico de ter ficado um mês muito bem vestido na porta da corretora, esperando uns executivos, também conta a seu favor. E ele diz também que ele é um cara que vai atrás de respostas. Ele não tem todas as respostas, mas ele vai buscá-las. Olha que lição de empreendedorismo, de perfil profissional que o Chris dá pra gente nessa parte, nessa etapa aí do filme, né? Essa busca implacável por respostas, sua insistência, seu histórico impecável, as suas fragilidades demonstradas e principalmente a sua confiança em seguir em frente. Ele descobre que o estágio é não remunerado, ele sabe que ele tem mais 6 scanners para vender, isso dá exatamente o que ele tem que vender, né, para conseguir sobreviver, e decide que vai ficar com a guarda do filho. E ele e o filho vão tentar se virar esses 6 meses com aquilo que ele conseguir de recurso, porque o estágio é não remunerado. No dia seguinte, abandonado pela esposa, ele liga e confirma: mesmo sendo não remunerado, eu vou encarar, eu vou assumir e eu vou atrás daquilo que eu quero. De novo, uma baita lição aí de resiliência, de persistência, de foco nos seus objetivos e de confiança no seu próprio desempenho. Ótimo. Não precisa, vai na sequência, eu corto. Essa quarta etapa, né, é uma etapa onde o próprio personagem chama de estágio. É a etapa onde ele vai começar a trabalhar na corretora de ações e também é a etapa onde ele vai perceber essa quarta etapa é a etapa que o personagem vai chamar de estágio, que é a etapa onde ele faz o estágio propriamente dito. Ela é a etapa onde o nosso personagem principal, o Chris, vai perceber dois principais objetivos que ele tem para conseguir atingir seu objetivo maior, que é ser efetivado dentro dessa corretora. Ele percebe que para ter sucesso ele precisa, primeiro, se destacar nas vendas dos produtos e, segundo, se destacar na prova teórica, que vai fazer a seleção de vários deles. O que é legal, né, de pensar? É que ele não tem o mesmo tempo que os outros personagens. Na vida pessoal do Chris, ele tem que buscar o seu filho na escola. E como ele tem que buscar o seu filho na escola, ele precisa fazer em menos tempo aquilo que todo mundo faz em mais. Ele desenvolve um monte de estratégias. Uma delas, por exemplo, olha que coisa desumana, ele não desliga entre as ligações, nem bebe água para não ter que ir até o banheiro. Se por um lado, né, isso está longe de ser a condição adequada para a gente trabalhar, isso mostra quanto ele está motivado e quanto ele vai atrás daquilo que ele gostaria. Não é o correto, mas é o possível na realidade do Chris. Bom, ele desenvolve essas estratégias, né, e percebe que está sendo designado também para funções acessórias. Eles chamam ele para buscar café, para estacionar carro, para ir atrás. E ele se sente muito menosprezado e desprezado nessa situação. Isso não faz com que o nosso Chris fique menos motivado para executar as suas tarefas. Muito pelo contrário, isso é uma motivação extra para provar que ele é muito capaz, que ele pode desenvolver, mesmo em menos tempo, mesmo sendo subestimado, muito mais do que aquelas outras pessoas que estão concorrendo com ele. Como desgraça pouco é bobagem,
O Chris vai correndo atrás de um dos scanners no final de um dos períodos de trabalho, uma das pausas, é atropelado e tem que voltar para o trabalho sem o scanner e sem o sapato e ainda dolorido. Como é que funciona o trabalho do Chris? Ele recebe uma lista de potenciais clientes dentro das empresas e vai ligando de baixo para cima, nos cargos e na hierarquia da empresa, para tentar convencer as pessoas a se tornarem clientes da sua empresa. E ele decide que aquilo não está dando resultado e resolve fazer o caminho inverso. Ele vai ligar para o chefão, primeiro da lista. Ele liga e consegue agendar com o cara um período aí, né, de uns minutinhos para ter uma conversa onde ele acredita que vai ter a grande oportunidade dele. Só que quando ele está saindo da empresa, um desses colaboradores que trata ele sempre em funções acessórias manda ele estacionar um carro. Ele vai com o carro, chega super atrasado, estaciona o carro de qualquer jeito, corre para falar com o cara, chega lá e o cara já foi embora. Quando ele desce, ele descobre que o carro foi multado. Então, quer dizer, ele não tem carro, ainda vai pagar uma multa em cima daquele carro. Ele também está indo bem na venda dos scanners. Ele já está há 6 meses aí vendendo. Ele está morando num hotel com o filho, mas está morando razoável conforto, né, com a criança, e ele tem que vender 6 scanners para sobreviver bem os 6 meses. Bem não, mas razoavelmente bem os 6 meses. Ele conseguiu vender os 6 scanners, está com um pouco de dinheiro no bolso, né? Paga a multa, leva a criança para comer fora, e aí ele descobre que o seu dinheiro foi retirado da poupança pelo governo porque ele estava devendo alguns impostos. E aí, essa nova etapa da vida dele, né, vai chamar Pagando os Impostos. E vai ser a etapa mais difícil na vida do Chris, do filme, pelo menos, né? E uma das etapas que mostra muita da sua resiliência, da sua capacidade de superar obstáculos, por mais difícil que eles sejam. Completamente desprevenido financeiramente, não demora muito para o Chris ser expulso, né, do hotel onde ele está hospedado, e ele fica na rua com uma criança pequena. Primeira noite no filme, eles dormem num banheiro público e vão dormir no banheiro público outras vezes ainda, numa situação super extrema, é uma das cenas mais tocantes do filme. Ele inventa para o filho que é uma caverna, que a máquina, ele recupera um dos scanners, mas está quebrado, que o scanner recuperado é uma máquina do tempo que vai transportá-los para um período dos dinossauros. Eles vão se esconder numa caverna, eles dormem num banheiro e ele passa a dormir num albergue com a criança, ou no que a gente vai entender aqui como não sei se é um albergue, mas é um abrigo aí para as pessoas que são moradoras de rua. Enfim, ele tem que chegar no abrigo mais cedo ainda do que ele buscava a criança na escola. Então ele tem que fazer as coisas mais rápido, chega lá, dá um banho no filho ainda, cuida das necessidades da criança, ele passa as madrugadas consertando o scanner e estudando para a prova. Na prova ele vai super bem, e ele finalmente consegue consertar o seu scanner, depois de muita persistência, chega a vender sangue para conseguir o dinheiro para comprar uma das peças que falta, mas consegue finalmente alcançar o seu objetivo, que é vender o scanner e levar o filho para o hotel. Tem uma cena maravilhosa nesse momento do filme, que eles vão para uma praia, né, e a criança e o pai ter a oportunidade de compartilhar ali um momento de calmaria, um momento mais sossegado, depois de eles terem corrido aquilo tudo. Sei que você vai editar, mas falta 2 minutos só. Tá ok. Da câmera. Tá ok. Ele finalmente chega o momento, o 6º momento, que ele vai chamar de felicidade, o momento pequenininho e super significante do filme. Em vários momentos do filme ele aparece com um monte de gente perdida na multidão. Dessa vez, ele vai ser chamado pelo chefe, o chefe vai falar que sim, ele conquistou, vai perguntar para ele, foi tão fácil quanto parecia? O Chris vai responder, não foi tão fácil quanto parecia. Mas vai sair na multidão muito feliz, aplaudindo. E aí no fechamento, o que é legal? O próprio Chris Gardner, de verdade, vai cruzar o caminho do Chris e do seu filho, que estão atravessando. É que eu queria contar um pouquinho do que aconteceu
com o Chris de verdade, né? Ele realiza o sonho americano. Ele cresce dentro daquela empresa, ele abre a sua própria empresa, vende muito bem a sua própria empresa e vai atrás de novos desafios. Fica a dica para quem gosta um pouquinho do assunto, ou para quem gostou do filme, acompanhar alguns dos vídeos do Chris Gardner de verdade, né? Da pessoa que inspirou o personagem e entender um pouquinho da trajetória dele. Eu acho que é isso, a gente fica por aqui e eu espero que a gente possa ter dado um outro olhar em cima do filme A Procura da Felicidade. Tchau!